Fala pessoal, beleza? Hoje vocês irão aprender a configurar entradas e saídas no seu Raspberry Pi 3 ou outros modelos. Nós vamos utilizar a biblioteca rpi.gpio, certo? E também você vai aprender a configurar, além de entradas e saídas, o PWM e interrupções externas. Então vamos lá, e você vai precisar apenas de 3 LEDs e 3 botões. Botões push button mesmo, tá? Em lojas de eletrônica você encontra por esse nome. A imagem vai estar rodando aí para você e você consegue entender facilmente como que é este circuito. Então já aqui no computador, o que nós vamos fazer? Criar um programa, certo? .py, que é o programa que roda. Nós vamos programar aí em linguagem Python. É um script. Então, nós sempre vamos começar importando a biblioteca. Importamos dessa forma, rpi.gpio, e colocamos um apelido de GPIO. Também importamos time para ter controle de tempo. Aqui setamos este módulo. Este módulo, o que é? É identificação dos pinos por GPIO. Então, olha só, abri aqui e ao invés de eu identificar os pinos como o número real deles, por exemplo, 1, 2, 3, 4, eu vou identificar por GPIO, por este número aqui, ó. Em vez de ser 32, é o GPIO 12, entendeu? Em seguida, vamos desligar os avisos, que são avisos que nos mostram para utilizar as GPIOs com cuidado. Então, nós não queremos estes avisos, podemos desligar sem problemas. Aí eu costumo fazer dessa forma, identificar então as entradas e também as saídas. Dessa forma eu crio variáveis aqui, então ó, botão 1, botão 2 e botão 3, e eu vou ligá-las na GPIO 21, na GPIO 20 e também na 16. Perfeito, então você já sabe que tem botões ligados nestas GPIOs. Em seguida, eu crio uma lista chamada botões, certo? E coloco as variáveis criadas aqui. Por que eu faço isso? Para não precisar ficar colocando em toda a linha uma configuração. Então, eu não preciso configurar individualmente botão 1, 2 e 3. Eu posso fazer dessa forma. Então, olha só, para configurar como entrada, GPIO, que foi o apelido que nós temos aqui em cima, .setup, que é para configurar. Aí eu coloco todos os botões, vírgula, GPIO.in, de input, será configurado como entrada, e coloco então os pull-ups internos aqui, configurando assim, ó, pull-up down é igual a GPIO.pudUp. Então, inicialmente, este nível lógico no pino é 1, certo? Muito simples, então com isso nós não precisamos de resistores externos. Vamos utilizar os resistores internos. Beleza. Agora, para configurarmos saídas, funciona da mesma forma, tá bom? Então, nomeamos aqui o hardware, então azul, vermelho, branco, nestes GPIOs, criamos a lista e assim por diante. Interessante aqui é, nomeamos agora como GPIO.out, de output, e colocamos um estado inicial para todos os pinos. Então, olha só, initial é igual a GPIO.low, ou também podemos colocar aqui igual a 0, tá bom? Vamos deixar assim para você entender as duas formas, tá? De definir um pino. Então, se eu coloquei 0, eles vão iniciar desligados. Se eu colocar high, eles vão iniciar ligados. Beleza. Sempre faço assim, ok? Try, executo tudo isso daqui e depois um except. Então, olha lá. O que acontece aqui? Printamos na tela que o programa iniciou. Então, ele roda isso aqui, ó, iniciou. Depois eu dou uma instrução para o usuário, Ctrl mais C, para sair. Quando eu dou aqui, ó, Ctrl C no teclado, o programa vai parar. Então ele vai executar aqui, ó, este Keyboard Interrupt. É uma exceção. Então configuramos uma exceção aqui no final
tá? Então ele vai ficar executando este while true, e assim que eu pressionar Ctrl C, veio aqui para o final, na linha 46, beleza? Aí vamos ter um time.sleep de 0,1 segundos, depois vamos desligar todos os LEDs e limpar os pinos com o GPIO.cleanup. Isso daqui serve para nós protegermos os pinos, então nós vamos limpar o que nós definimos e colocar tudo em nível lógico alto para entrar num estado de alta resistência, tá bom? E aí nada vai acontecer com estes pinos, até se nós fecharmos um curto sem querer, claro que por um breve período, estaremos protegendo este pino. Beleza. E por último, na linha 50, definimos aqui uma mensagem de fim, para identificar que terminou de fato. Vamos então verificar o estado do botão 1. Para isso, temos o while true aqui, certo? E nós identificamos, if GPIO.input no botão 1, tá? Que é no caso o GPIO 21. Então, se ele for verdadeiro, isso aqui já está falando, tá? Se ele for verdadeiro, então fique piscando aqui. E olha que interessante, eu posso definir o estado de vários pinos em apenas uma linha. Olha como que funciona. Então, vamos fazer assim, GPIO.output, colocamos aqui a lista criada logo acima, na linha 19, e definimos assim, eu quero que o azul seja 1, o vermelho seja 0 e o branco seja 1. Tá vendo? Então eu posso definir o estado de diversos pinos em apenas uma linha. Em seguida vamos, então, dar um tempo breve, ligar outros pinos e desligar, tá? O de cima, dar um tempo menor ainda e depois desligamos todos e colocamos este tempo de 0.3. Então olha só, enquanto eu não pressionar o botão, ele vai ficar executando isso aqui. Então vai ter este efeito bem bacana ali, na prática, tá? Que eu já vou mostrar para você. E no momento que eu pressionar este botão, o que irá acontecer? Desligaremos todos os LEDs e ficaremos invertendo o estado da variável bit. Essa variável aqui, criada logo após o try. Inicialmente, esta variável bit é igual a 0, então ela vai receber aqui, beleza. Recebendo isso daqui, o que vai acontecer? Bit será igual ao quê? Ao inverso de bit. Então, o inverso de 0, configurando aí, falando em línguas de máquina, é 1. Tá? Então, o inverso de 0 é 1. E aí ele vai sempre ficar aí variando, certo? Ora de 1 para 0, de 0 para 1. E aí, beleza, vai ficar sempre piscando os nossos LEDs. Então, vamos ver isso daí na prática, como que vai funcionar. Pronto, acabei de iniciar e como você pode ver, os LEDs já estão piscando e na tela já indica que o programa iniciou, certo? Caso eu queira sair, é só clicar Ctrl C. Enquanto eu tiver ali o nível lógico neste pino, eu faço essa sequência. Caso este pino mudar, certo, de nível lógico, se ele for para 0, então vamos ver o que acontece. Pressionei e ele fica piscando, certo? Por que isso acontece? Porque nós estamos no while true, aquele looping infinito. E assim você acabou de aprender como definir os pinos como saída e também identificar os níveis de entrada de um botão. Então você aprendeu aí, em linhas gerais, a ligar, desligar LEDs, controlá-los individualmente e a identificar o nível lógico de uma entrada, no caso, um botão. Então, pessoal, como que funciona as interrupções? Aqui temos o código que eu vou explicar para vocês como que nós configuramos. No geral, aqui no Raspberry Pi, nós temos a interrupção Wait for Add e a adição, aqui embaixo, Add Event Detect. Então, assim, nós temos esses dois tipos. Então, na linha 25,
criei algumas variáveis globais. Então, o que eu faço? Eu pego essas variáveis e crio lá em cima, tá bom? E elas terão escopo global. Então, ela pode ser usada em todo o código, tá? Então, são variáveis do tipo booleana, recebe verdadeiro ou falso. Aí aqui, ó, a gente já define um tipo de interrupção. Funciona da seguinte forma. Nós criamos uma variável aqui, pode ser qualquer nome. Então, channel, canal. Se você identificar aqui uma borda de subida em um período de 7 segundos, então ele vem aqui para o else. Olha só, ele executa este else. Caso você não identificar nada, ele atribui a channel none. Ele atribui um valor vazio. Então a gente faz esta pequena verificação, né? Se o resultado aqui for none, o tempo passou. Caso contrário, o usuário clicou, né? Então executa esta borda. E no final nós removemos este evento de detecção. Isso é bem legal, porque imagina só um jogo, vai? Aí o usuário perdeu o jogo e eu coloco este tempo aqui. Clique no botão ou espere o tempo para retornar ao jogo. Bem bacana, né? Então, ó, repetindo, o programa ele executa daqui para baixo, chegando aqui, ó, ele vai travar por 7 segundos, esperando uma detecção do botão, tá bom? Passou o tempo, ou ele vai executar este if, ou ele vai executar este else. Perfeito! Na linha 39, a gente remove este evento para poder utilizar este botão em alguma outra funcionalidade, tá bom? Aí aqui perceba que eu criei algumas funções, tá? E dentro destas funções, aqui na linguagem Python, as variáveis globais, para nós utilizarmos dentro de funções, nós precisamos colocar aqui esta palavra reservada global. Então, definimos global e em seguida as variáveis que nós vamos utilizar, colocando assim, ó, tá? Entre vírgula. Mas nesse caso eu vou utilizar apenas uma, então eu deixo só uma. Na linha 60, nós definimos de fato um evento que vai ocorrer no pino, tá? Que no caso está ligado ao botão 1, 2 e 3, beleza? Da linha 60 até a linha 64. E dessa forma, definimos um callback na função que nós queremos. Então, se o usuário pressionar aquele botão, irá ocorrer o evento, e aí o código ele é desviado para aquela função em específico, chamado funções do tipo callback. Mas também, se você não quiser atribuir funções, você pode tratar ali no while true. Então, ó, na linha 62, eu defini uma interrupção no botão 2, borda de subida, um bounce time de 200 milissegundos, para não ter problemas de ruído no botão, e eu não atribuí funções aqui. Dessa forma, eu preciso tratar ali no while true, que é, olha só, aqui, ó. Então, if GPIO event detectado, olha só, se ele for detectado, botão 2, a gente coloca o canal de fato, este botão, que é um parâmetro, aí o que eu vou fazer? Zerar aqui as variáveis booleanas, em seguida limpar os pinos, então vou mantê-los desligados por 3 segundos, tá vendo só? E depois ele volta a piscar aqui, ó. Percebeu que nós temos então um LED que vai ficar sempre piscando, tá bom? E aqui, diferente do exemplo passado, eu fiz assim, ó, except, se o usuário pressionar Ctrl C, eu faço um pass. Então, eu passo para a linha de baixo. Aí eu passo e executo, então, o que você já sabe que tem que ser feito, limpar os pinos, tá bom? Então, pode ser configurado também dessa forma aqui. Vamos lá para cima, que eu vou explicar, então, estas duas funções, beleza? Sempre que você pressionar o botão, então eu inverto o estado do LED. Então, pressiono o botão, o LED liga. Pressionou de novo, ele desliga. E como que a gente faz isso? Utilizando aqui, ó, este artifício. Bit 0 é igual ao inverso do bit 0. E aí sempre atribuímos
o valor da variável de fato aqui. Então, eu pressiono o botão, eu inverto o estado da variável. Inicialmente ela é 0, depois ela vai para 1. Aí liga o LED e aguarda ali 100 milissegundos só para não ter problemas. Aí na próxima vez que eu clicar o botão, eu vou chamar aquela função de novo. Aí inverte o estado. É 1, vai para 0. Aí desliga o LED. Beleza? É só isso, tá? É bem simples mesmo. Então tá joia, eu espero que você tenha entendido. Agora vamos lá para a prática e eu vou mostrar para você tudo isso daqui acontecendo. Vamos vir aqui em cima e rodar o programa. Então, run. E perceba que o Wait for Ed já está funcionando, certo? Ele já exibe ali na tela, aguarde 7 segundos, agora ele iniciou, certo? Porque passou o tempo. Mas, digamos então que o usuário aperte no botão 1 para iniciar, vamos ver como funciona. Ctrl C para sair, rodar novamente, a mensagem apareceu, dando um clique aqui, olha lá, ele já inicia e mostra para nós que a borda foi detectada, certo? E perfeito, você percebe que está funcionando, né? Agora vamos verificar então a interrupção neste pino, o que vai acontecer? Ligar o LED vermelho, que é o que nós definimos. E no pino 1, liga o LED branco. E no segundo botão, aqui eu falei pino, mas é botão, né? E no segundo botão, nós desligamos todos. Olha lá, e aguardamos por 3 segundos. Vamos fazer novamente verificar, olha lá. Pronto, desliga por 3 segundos e exibe para nós ali na tela. Então, dessa forma, você acabou de aprender como que é na prática as interrupções, certo? Como que ela vai funcionar na prática. Então, percebeu que nós programamos e conseguimos realizar aqui com os botões neste nosso exemplo didático. Olha só que interessante, enquanto este LED pisca, né, ele está lá no while true, naquele looping infinito, nós podemos executar tarefas em paralelo, tá? Sem interromper de fato este fluxo. Então olha que interessante, ó. Posso clicar aqui, ó, e eu não estou interrompendo o programa principal, né? Podemos dizer assim. Isso é muito legal, porque imagina que uma máquina, tá? Ela está fazendo um processo e eu quero parar essa máquina. Então, ó, eu posso clicar aqui, ele para, sem eu precisar esperar que este processo termine. Tá vendo? Então, por exemplo, digamos que eu queira acionar alguma outra função sem que eu termine o processo. Então, ó, acionei, tá vendo? Ligou, tá? Então, é muito interessante o conceito de interrupção, beleza? Isso daqui é muito usado na eletrônica. Todo mundo que quer se aventurar nessa área, aprenda o que é, pelo menos em linhas gerais, a interrupção, tá bom? Então, no Raspberry Pi, pelo que eu conheço, só tem este tipo de interrupção, tá? Interrupção externa, vinda de botões, de sensores, enfim, tá? Ele tem que identificar uma borda de descida ou de subida, ou apenas uma mudança de estado no pino. Por exemplo, temos alguns microcontroladores que têm interrupções internas. Então, por exemplo, um timer, um temporizador interno, tá? Que nós conseguimos configurar e dessa forma nós utilizamos ali os registradores para verificar as interrupções de fato que ocorrem naquele microcontrolador. Agora já no Raspberry Pi nós não temos assim uma interrupção interna na placa. Mas no geral dá para executar muitas coisas, dá para fazer diversos projetos interessantes. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Agora vamos então para a parte de PWM. Como configurar o PWM nos pinos de entrada e saída, beleza? E agora, por último, você vai aprender a configurar PWM nos pinos de PIO. PWM
modulação por largura de pulso. Então olha só, tenho aqui em azul para você explicando como que nós podemos configurar aqui no script Python. Então olha lá, vamos então iniciar uma variável e associar a função de fato. Então GPIO.pwm, aí escolhemos o canal, que é o GPIO, e a frequência, tá? Depois nós colocamos aqui ó, um ponto start, então p.start, e definimos o valor de DUTCycle, que pode ser, claro, de 0 até 100. Podemos então mudar a frequência ao longo do nosso código com change frequency, e colocamos aqui com parâmetro, beleza? Claro, também mudar o DUTCycle, certo? Com o valor inteiro de 0 a 100. Na realidade, pode ser um valor de ponto flutuante que ele também aceita. E por último, aqui na linha 29, podemos finalizar aquela seção de PWM. Então, ponto stop, vamos parar o PWM naquele pino. Agora, na linha 31 até a 33, eu defini aqui PWM, certo? Para ficar mais intuitivo, configurei 3 LEDs com sinais de PWM. Então, iniciando aqui em 60 Hz. Em seguida, coloquei aqui um ponto start para executar o PWM. E DUTCycle igual a 0, tá bom? Para ele iniciar ali zerado. Nós vamos ver isso no osciloscópio. E logo aqui no while true, no nosso, e aqui no laço infinito, nós vamos fazer um controle de brilho desses LEDs. Então vamos começar colocando uma luminosidade maior e depois diminuindo até zerar. E vamos ficar fazendo isso infinitamente neste laço. Então como é que funciona? Olha só, for dirty in range. Então assim, ó, este dirty é uma variável temporária em uso exclusivo para o for e recebe 3 parâmetros. O estado inicial dessa variável, aqui no caso é 0, o final, que é 101, para contar até 100, e os passos, que é o 5, para contar de 5 em 5, entendeu? Então, olha só, no primeiro laço aqui, ó, na primeira execução, ele vai fazer dirty é 0, depois dirty é 5, depois é 10, depois 15, e assim até chegar no 100. Aumentando a luminosidade do LED. E por último, fazemos outro for, que é dirty inicia em 100, então LEDs todos ligados, e aí vamos decrementando menos 5. Então, 100, 95, 90, 85, e assim até chegar no 0, certo? Aí se repete aqui no outro for. Beleza? Então vamos lá para a prática, e eu vou mostrar isso para vocês, e também mostrar no osciloscópio como é bacana este sinal, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, já tenho aqui o software rodando. Olha lá, os LEDs aumentando o brilho e diminuindo, como nós programamos para ser, né? Perceba que o sinal ele não é tão perfeito, né? A gente consegue, então, verificar algumas oscilações, mas no geral, dá para desenvolver muitas coisas com estes PWMs aqui. Agora eu vou mostrar para vocês monitorando o sinal, né? Então nós estamos aqui, eu conectei o osciloscópio no LED vermelho ali, tá? No anodo do LED vermelho, e conseguimos ver então a mudança ali do DUTCycle deste nosso sinal, certo? Então temos 50 Hz ali. E você pode verificar que o DUTCycle ele vai aumentando aqui, né, ó, de 5 em 5, tá? Então, ó, aumentamos até chegar ao máximo e diminuímos. Então, ó, você pode verificar aqui. LED brilho total e agora ele diminui. E assim ele vai fazendo, tá bom? Então é isso aí, sinal sendo mostrado aqui no osciloscópio. Como você pode ver, então, conseguimos controlar os brilhos dos LEDs. E muito bom.
Eu espero realmente que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e em caso de dúvida é só comentar. Até a próxima aula.